Oiê! Já faz um tempo que eu não gravo vídeo por aqui. Eu decidi retomar, tive muita vontade de voltar a gravar vídeo. Eu tava pensando sobre o que eu poderia gravar. Quero gravar sobre muitas coisas ainda, eu acho. Mas uma das coisas que eu mais gosto na vida é ler. E já faz um bom tempo que eu não pego pra ler de verdade, porque eu meio que tô um pouco afastada desse hábito, sabe? Tô querendo retomar. Então eu pensei, por que não começar gravando então um vídeo sobre os livros que eu quero ler ainda esse ano, pra voltar com esse meu hábito de leitura. Eu só peço desculpas pela minha voz, porque eu tô um pouco constipada por causa da gripe. Então tem algumas horas que eu vou ficar bem anasalada, enfim. Então eu vou começar falando sobre os livros que eu quero ler. Todos esses livros são livros que eu já tenho há um bom tempo aqui. E como eu não tava lendo, né, eles estavam parados ali na minha estante. Não tem uma ordem certa, tá? Eu coloquei eles assim, empilhadinhos, e vou ir falando um pouquinho sobre cada um deles. O pouco que eu sei, né? Porque eu não sei muito sobre. Mas não tem uma ordem de qual eu vou ler primeiro, qual eu vou ler por último. Talvez só um que eu quero deixar pra ler no Halloween, mas o restante eu vou decidindo conforme eu for lendo. Então, um dos livros é A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, que é um livro de ficção científica, sci-fi. Eu não sei muito bem sobre o que fala, mas eu ouvi falar muito bem e eu sei que ele é uma série de livros, então tem acho que mais uns 3 livros dele. Mas quando eu decidi que eu queria ler ele, eu vi muita gente falando bem desse livro e decidi dar uma chance pra ele. Outro livro é um livro da Isabel Allende, que é A Casa dos Espíritos. É um livro bem famoso. E eu sei que ele vai falar um pouco sobre a história de um país, se eu não me engano é do Peru. Eu acho que talvez, eu posso estar falando errado, mas talvez ele tenha um pouco de ficção histórica. E se eu não me engano ele vai falar sobre a geração de uma família, então vai ser uma história geracional. E por ser um livro latino, né, da América Latina, me chamou muita atenção porque eu acho que é muito importante a gente ler livros de outras culturas, não só de outras culturas, né, como culturas asiáticas, enfim, mas também na nossa própria América Latina tem tanta coisa que a gente pode aprender, sabe? Tanta coisa interessante. E às vezes a gente fica tão focado, né, no eixo de Estados Unidos, Inglaterra, e eu acho muito importante a gente ter essa visão para outros lugares e principalmente para lugares que são aqui vizinhos nossos, né, que são latinos como a gente. E também tem uma amiga minha que falou muito bem desse livro, então eu imagino, eu confio no gosto dela, então eu imagino que seja bom mesmo. Outro livro é Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. É um livro biográfico, autobiográfico, né, que vai falar sobre a Chanel, que foi uma mulher vítima de abuso sexual. E pelo que eu li um pouco sobre o livro, ela estava voltando, acho que de algum lugar na rua, se eu não me engano, da faculdade, quando um homem abordou ela e abusou dela. Eu acho que o caso dela talvez tenha repercutido porque ela foi uma pessoa que teve que lutar para conseguir os direitos dela e provar que esse homem tinha abusado dela. Enfim, eu sei que é uma história muito forte e o tipo de história que toda mulher deve ler, sabe? Porque a gente vê que na sociedade de hoje a gente ainda tem muita dificuldade em provar coisas que são óbvias, sabe? Quantas mulheres não sofrem abuso, não sofrem assédio sexual e são desvalorizadas, são desmerecidas e muitas vezes desacreditadas, e tanto que eu acredito que muito por isso muitas vítimas decidem não seguir adiante, não denunciar, porque nem sempre a nossa voz é ouvida e eu acredito que na maioria das vezes ela não é ouvida. Eu acho que é um livro muito cru, né? Talvez. É muito importante e não deve ser uma leitura fácil, né? Claro que não. Mas que é muito necessária. Esse daqui, eu confesso que é um dos que eu mais tô ansiosa pra ler. Talvez ele seja o primeiro, talvez.
que é A Cidade do Sol, e é de um autor, eu não sei se ele é do Afeganistão, enfim, eu sei que aqui vai contar a história de duas mulheres que são afegãs, né? E aqui tá falando que elas foram separadas pelas diferenças culturais e unidas não apenas pela tragédia, mas por uma busca desesperada pela sobrevivência e por aquilo que nos torna igualmente humanos. Então aqui eu acho que vai para além da camada de ser, né, um livro sobre mulheres, né, que tem um pouco disso daqui do livro da Chanel, mas vai além disso, né, porque é uma outra cultura, a gente tá mexendo numa outra camada, com, sabe, com coisas mais complexas. Então, eu tô muito ansiosa pra ler esse daqui. Acredito que não é uma leitura fácil também, então eu acho que eu tenho que preparar meu psicológico antes de ler. Mas é aquilo, leituras difíceis são necessárias. Eu acho que a gente tem que entender que tudo bem você ler um livro pra você se distrair, pra você dar risada, pra você se entreter. Eu gosto de fazer isso, eu faço isso, leio livros assim pra me entreter, pra distrair minha cabeça, mas eu acho que o propósito do livro mesmo, eu vejo assim, tá? Essa é a minha opinião. O propósito do livro é macetar a sua cabeça, sabe? É tipo, você tá lendo um livro e a sua mente expandir de uma forma, sabe? Pra você tirar proveito de algo dali. E por isso que eu gosto tanto desses livros que são muito tristes, mas são muito impactantes e eu sempre pego alguma coisa pra minha vida. É muito difícil eu ler um livro desses e não sair impactada e não sair com alguma coisa pra mim. Outro livro é Pessoas Normais, da Sally Rooney. Esse daqui é bem famosinho e eu lembro que na época que eu tava vendo ele, isso daqui faz, sei lá, uns 3, 4 anos atrás, ele dividia muitas opiniões, muita gente adorava, muita gente não gostava. Eu lembro que ele falava sobre um casal, né? E pelo que eu entendi, a grande questão desse livro é sobre a falta de comunicação desse casal e provavelmente deve ser um casal problemático também, enfim. E eu fiquei bem interessada em ler, porque, sei lá, eu acho que isso é muito humano, né? Eu lembro que eu vi muita gente falando assim, cara, mas esse livro seria resumido, sei lá, em 10 páginas se o casal simplesmente falasse um pro outro o que tem que ser dito, sabe? Se eles parassem de fazer joguinhos e, né? Mas a vida muitas vezes não é assim, né? Se a gente for ver, claro que num cenário perfeito, né? Num cenário ideal, seria as relações teriam que ser assim, né? Você teria que falar o que você pensa, o que você sente, e a outra pessoa, né, ter a mesma liberdade de falar pra você, mas nem sempre as coisas são assim. E eu acho que é muita ingenuidade a gente achar que, mas isso não acontece desse jeito, era só eles terem falado. E quantas pessoas a gente conhece que não é assim, e às vezes até nós mesmos fazemos isso, né? Então, eu achei interessante. Outro livro que foge também muito da nossa cultura eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Kim Jong, nascida em 1982, que vai contar uma história de uma mulher coreana. Eu só não sei se ela é sul-coreana. Eu acredito que sim. É, sul-coreana. E vai falar da realidade dessa mulher em 1982, né? Que é um tempo atrás bem significativo, se a gente for levar em consideração tudo, né? Tudo que aconteceu nos últimos anos, o quanto que o mundo evoluiu e também, né? Enfim, evoluiu em partes, né? Mas ele vai falar muito sobre essa questão de ser uma mulher nessa sociedade da Coreia do Sul, que tem uma cultura muito diferente da nossa, em 1982. E eu achei muito interessante, eu acho que vai ser uma leitura muito. Não sei dizer, eu acho que vai ser uma leitura muito proveitosa também. O próximo livro, que esse eu vou querer ler em outubro, no mês do Halloween, é O Livro do Cemitério, do Neil Gaiman. Esse daqui deve ser um livro mais levinho, eu acredito. Até porque, se eu não me engano, ele é um livro infanto-juvenil.
E eu gosto muito de livro infanto-juvenil, eu gosto muito de livros que tem crianças, né, como personagens principais, eu gosto muito dessa, sabe? E apesar de todo o drama e toda a polêmica do Neil Gaiman, eu amo Coraline, eu adorei ler Coraline, se tornou um dos meus livros favoritos, é um dos meus filmes favoritos, e eu acho que o Neil Gaiman, ele escreve muito bem, né? Não é à toa que ele já vendeu tantos livros. E esse livro, que é o livro do cemitério, se eu não me engano, vai falar sobre um menino que ele mora num cemitério. Eu não sei se ele tem pais ou se os pais dele. Eu não sei muito bem como que é a história. Mas eu sei que ele vai ser num estilo bem sombriozinho, tipo Coraline, assim. E eu gosto muito dessas coisas assim, sabe? Livro que eu quero ler no Halloween. O próximo livro é uma leitura que eu acredito que vai ser muito difícil, que é Herdeiras do Mar. Também é um livro que vai falar sobre a Coreia. Eu não sei muito bem se a autora é coreana ou não, mas ele vai falar também sobre uma época bem difícil da Coreia. Eu tenho muito livro sobre a Coreia e de cultura asiática, porque eu lembro que teve uma época que eu tava com hiperfoco nisso, sabe? Foi uma época que eu tava lendo a trilogia da Guerra da Papoula, que é um livro de fantasia, que é bem diferente assim, né? Só que ele também tem uma carga histórica da China, no caso, que foi, se não me engano, a autora usou como inspiração acho que a Segunda Guerra Sino-Japonesa, que foi uma guerra entre a China e o Japão, uma coisa assim, tá, gente? Não sei se eu vou saber explicar direito, até porque já faz um bom tempo. Mas eu sei que eu tava com muito hiperfoco na cultura asiática, e aí eu li Pachinko, que é um livro muito, muito, muito bom, que também se tornou um dos meus preferidos, e eu posso dizer, sem a menor sombra de dúvida, que é um dos livros mais bem escritos que eu já li. E tudo bem que eu não tenho uma carga muito alta, assim, de livros que eu já li. Também não sou, uma crítica literária. Mas, assim, eu tenho uma carga de livros lidos. E Pachinko é um dos livros, assim, maravilhosos, que ele vai falar sobre a história da Coreia do Sul, quando dividiu, sabe? Quando o Japão invadiu e separou a Coreia do Sul da Coreia do Norte. E é maravilhoso. E eu lembro que eu tava com hiperfoco nisso, e aí eu comprei esse da Kim Jong, e eu comprei esse daqui também da Herdeiras do Mar, porque eu tava, assim, muito interessada nisso. E ainda é um assunto que me interessa bastante, sabe? Mas esse daqui da Herdeiras do Mar, eu sei que ele tem partes muito dolorosas e muito sensíveis. Então eu tenho uma noção de que ele vai falar um pouco sobre temas sensíveis, assim como estupro. Eu sei que um desses casos é esse. Na verdade, a minha lista de livros tá com uma carga bem pesada, né? Mas, gente, é livro assim que eu gosto, fazer o quê? E, sinceramente, eu gosto de ter esses gostos, porque eu acho que a realidade nem sempre é bonita, mas é necessária, entendeu? É necessário você olhar para as coisas que aconteceram. É aquilo, eu acho que o passado existe para você olhar, para você não repetir no futuro. Então, mas eu tenho a consciência de que vai ser uma leitura que não vai ser fácil, mas esse aqui eu também tô bem ansiosa para ler. Ao todo eu escolhi 10 livros, tá? Eu vi que eu não falei a quantidade de livros que eu escolhi, mas são 10 livros. Eu espero que eu consiga ler os 10 até o final do ano, porque até agora eu acho que até agora eu li, tipo, 2 livros e a gente já tá em maio. Só que, como eu disse, eu não estou com o hábito de ler. E eu preciso e quero voltar com esse hábito pra minha vida, porque é um hábito que me faz muito bem, que acrescenta muita coisa pra mim. Eu acho que todo mundo deveria ter, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem. Mas enfim, o próximo livro é Kindred, da Octavia E. Butler. Esse livro, até onde eu me lembro, ele vai falar sobre uma moça que ela mora nos Estados Unidos. Eu acho que é Estados Unidos, tá, gente? E é um livro de ficção científica. E essa moça, ela é uma moça negra. E algo vai acontecer ali na vida dela, que eu não sei muito bem o que é. Mas eu sei que ela vai parar eu não sei em qual ano, mas ela vai ir pro passado, ela vai ter uma viagem pro passado,
onde ela vai viver no tempo da escravidão. E então ela vai ser uma mulher negra que não conhece a escravidão, assim, né, na pele, conhece, né, as histórias, mas enfim, quer dizer, na pele conhece, né, gente, porque eu acho que, né, mas assim, não viveu, né, no tempo da escravidão, e ela vai ser uma mulher negra vivendo no tempo da escravidão, que vai ter que provar que ela é uma mulher livre. Cara, eu achei só essa sinopse maravilhosa, entendeu? E já ouvi falar muito bem desse livro, eu acho que deve ser um livro muito emocionante também, muito pesado, né? Porque escravidão não é um tema fácil. Eu achei muito interessante, quero muito ler. E já ouvi falar muito bem dele, então acredito ser uma boa leitura. E por último, mas não menos importante, tem O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que também é um livro de ficção científica. E é um livro que eu também já ouvi falar muito bem, mas há muito tempo também. Ele já estava na minha lista assim há muito tempo. E eu comprei ele já faz muito tempo também, não li. E o que eu me lembro é que ele é um livro sobre ficção científica e que vai falar sobre a humanidade em si. Se eu não me engano, é uma invasão alienígena que acontece. Eu não sei se é bem uma invasão, tá? Alienígena, mas eu sei que alienígenas vêm para o nosso planeta. Provavelmente vai mostrar o pior lado do ser humano, né? O lado que o ser humano... A forma como o ser humano lida com as diferenças, né? Com as pessoas diferentes, com, aqui no caso, seres diferentes, como o ser humano lida com ter planetas para conquistar, ter terras para conquistar. Então, eu acho que é um livro que vai falar muito sobre a humanidade e trazer muita reflexão, né? Pra gente tirar do que é ser uma pessoa e do que as pessoas são capazes. Ouvi falar muito bem dele e espero ser uma boa leitura. E é isso. Bom, então esses são os 10 livros que eu selecionei para ler esse ano. Eu espero muito conseguir ler eles, porque 10 livros até dezembro eu sei que é muito possível, mas para quem tá parada, né? Quem já teve ressaca literária ou parou de ler por um tempo sabe como é que é voltar a ler. Então, assim, eu pretendo focar, né? Pegar firme para ler esses livros. E antes tarde do que nunca, né, gente? Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já fazia muito tempo que eu não gravava nada, então eu tô até meio sem jeito de falar, nem sei como é que vai ficar esse vídeo, mas enfim, a gente tem que começar de algum lugar, né? Então eu me despeço aqui, um beijo e até o próximo vídeo.